Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no Seminário de Negócios da UCDB Virtual, trazendo mais uma rodada de entrevistas para contribuir com a sua formação profissional e acadêmica também. E hoje nós temos aqui o Alexandre Ricardo Guever. Ele é o diretor da Skill Recursos Humanos. Vou falar um pouquinho do currículo do Alexandre para a gente. O Alexandre Ricardo ele é formado em Administração pela UNOESC, Universidade Oeste de Santa Catarina, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos pela UNOESC também, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, experiência de 15 anos na área de recursos humanos em grandes empresas como Agrícola Fraiburgo, ADM do Brasil, Brasil Telecom e Oi. Diretor sócio da Skill Recursos Humanos, que é uma empresa de serviços focado na colocação de estudantes na forma de estágio nas empresas por intermédio de programas de estágio, processo de recrutamento e seleção, consultoria em RH, palestras e cursos. Atuante na prestação de serviços nos últimos 9 anos, ligado na área de recursos humanos. Estar aqui conversando com você. Seja muito bem-vindo à nossa universidade. Tá certo, Maísa. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco da minha experiência para os acadêmicos do curso de à distância da Universidade Católica Dom Bosco. Que ótimo. Então, Alexandre, inicialmente você poderia comentar um pouco sobre a Skill Recursos Humanos? Sim, a Skill ela nasceu de um programa, na verdade de um sonho acadêmico. Quando eu estava cursando, junto com meus colegas, o curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, o MBA da Fundação Getúlio Vargas em Gestão Empresarial, surgiu a ideia, né, de nós fazermos um trabalho de conclusão de curso, onde que estaríamos criando assim, uma empresa de recursos humanos, que na época a gente deu o nome de Futura, né? Então foi o nosso trabalho de conclusão de curso e a Futura, na verdade, ela teve um pouco da percepção minha e da minha esposa, que nós fizemos junto o curso, e foi dali que começou a surgir a ideia de montarmos então uma empresa que se tornou hoje a Skill RH. A Skill RH, na verdade, é uma empresa de recursos humanos, ela é uma empresa de consultoria em RH, e nós trabalhamos forte, como você colocou no início, na colocação de estudantes na forma de estágio, seja de nível médio técnico, pós-graduação, graduação também, principalmente de graduação, de nível de graduação, nas empresas. Mas também trabalhamos com recrutamento e seleção de pessoas, consultoria em RH, principalmente com um programa de estágio. E agora nós estamos começando a preparar palestras e cursos também para o meio acadêmico. Que interessante, né? Muito bom saber que a gente tem uma empresa aqui cuidando dos nossos acadêmicos, do futuro deles também profissional, né? E qual é a atuação de um profissional de recursos humanos hoje? Então, o profissional de recursos humanos ele evoluiu muito, né? Principalmente aí nas 2 últimas décadas. Eu, particularmente, eu vivi muito esse momento que o RH ele saiu, na verdade, do departamento pessoal, que era simplesmente de você admitir as pessoas, fazer o pagamento delas e mandar embora quando era o caso, né? Então, hoje o profissional de RH, ele tem várias atividades que ele pode executar dentro de uma empresa. Desde o departamento pessoal, que seria propriamente dita a folha de pagamento, que seria admissão, demissão, ele pode atuar também na parte de segurança e medicina do trabalho, cuidando do bem-estar do trabalhador, ou dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos colaboradores da empresa, na área de recrutamento e seleção de pessoas, benefícios, cargos e salários, carreira dentro da empresa, de colocar para as pessoas, seus colaboradores, até onde que ele pode chegar, quais são os degraus, o que a empresa espera dele enquanto profissional dentro da empresa para que ele possa se desenvolver dentro da empresa. Na parte de comunicação, que nós chamamos de endomarketing, que seria aquela comunicação interna da empresa para os colaboradores, e ali a gente encontra profissionais de recursos humanos com formação também em marketing, justamente para cuidar dessa identidade visual, da comunicação da empresa para com os colaboradores. Trabalho de clima, aí a gente tem psicólogos também ligados a esta área. Enfim, a gente tem uma gama de serviços, uma gama de atividades que o Recursos Humanos hoje faz dentro de uma organização, que ele está muito mais ligado à estratégia da empresa. Então, se a gente for olhar a fundo, você vai perceber
que a área de recursos humanos ele é uma área muito abrangente dentro da empresa e muito importante também. É um profissional multiatividades, né? Muitas atividades, multiatividades que ele consegue fazer. E muito importante, como você mesmo frisou, né? E hoje muitos dos nossos alunos buscam novas oportunidades no mercado de trabalho. Como os mesmos devem buscar empresas idôneas de recursos humanos? Certo. Eu diria não só na área de recursos humanos, mas de uma maneira geral, né? Mas eu vejo assim, o acadêmico, né, as pessoas, elas têm que observar o que essa empresa está fazendo. Quais são as atividades que ela faz, quais são os seus resultados, o que o mercado vê desta empresa ou destas empresas, seja ela na área de recursos humanos ou não. Muitas vezes você pode pesquisar essa empresa na própria internet. Hoje a internet é uma ferramenta tão grande que inclusive você tem na palma da sua mão, né, com celulares, aparelhos, smartphones, tablets. Então você pode pesquisar de várias maneiras, né? Perguntando para as pessoas, até mesmo indo até essas empresas para ver qual é a sua atuação no mercado de serviços, né? Quais são as empresas que ela atende, como que o mercado vê esta empresa, os acadêmicos, aquelas pessoas que muitas vezes utilizam do serviço dessas empresas, para você ver o que elas falam, observar o que essas pessoas têm a dizer para ver qual é a idoneidade dessa empresa. Então, um pouquinho assim, uma dica que eu dou de como que as pessoas podem observar como que essa empresa é no mercado de trabalho. Buscar informação sempre é importante, né, Alexandre? Sempre é importante. Em relação ao mercado de trabalho, né, o que o senhor tem observado em relação às competências e habilidades necessárias? Então, eu vejo assim que elas têm uma relação muito importante uma com a outra. Imagine você um jogador de futebol muito habilidoso, que sabe driblar, sabe conduzir a bola, fazer passe. Então ele tem uma habilidade fantástica quando a gente começa a pensar nesses fundamentos do futebol. Até aproveitando aí o recém-término da Copa do Mundo, mas muitas vezes isso não é o suficiente para ele marcar um gol, ou para ele dar um passe decisivo para que uma pessoa, um colega, um centroavante, seja lá quem for, ele faça o gol, ou o próprio faça o gol. Então, ele não é competente, ele tem a sua habilidade, mas não tem a competência de fazer o gol. Então, tem que aliar as duas coisas, a competência com a habilidade com a competência. Da mesma forma, se ele não é habilidoso, mas ele tem a competência, por exemplo, do chute, mas ele não tem a habilidade, muitas vezes, de estar lá na frente do gol, então, da mesma forma, fica difícil, né? Muitas vezes ele depende muito da sorte para que ele tenha a oportunidade, são poucas, para ele poder fazer o gol. Então, as duas coisas, elas têm uma relação muito íntima. E quando a gente fala no profissional, aí puxando um pouquinho, né, para o profissional de recursos humanos, esse binômio competência e habilidade é muito importante. Imagine, eu tenho uma competência de fazer bem o meu trabalho, como, por exemplo, de fazer um processo de recrutamento e seleção, mas eu não tenho a habilidade de me comunicar bem com os gestores das vagas. E aí, de certa forma, prejudicando o andamento do trabalho, que seria o quê? Entregar com competência e habilidade aquele profissional que a empresa ou o gestor da área ele está buscando. Então, eu vejo assim que tem uma relação muito importante esse binômio, competência com habilidade. E engraçado que as pessoas às vezes acham que eles são competentes naquilo que elas fazem, mas eles não têm a habilidade necessária para executar suas tarefas, suas funções e acaba dando tudo errado. Exatamente, né, Alexandre? Exatamente. E qual a importância dos cursos de graduação ou os tecnológicos para o mercado de trabalho? Olha, isso é uma coisa que eu já escuto desde a minha época de menino, né? Quando eu estava começando no ensino médio, terminando o ensino médio, começando a graduação em administração, que eu fiz administração no Sul, né, como você mesmo disse, lá em Santa Catarina. E o estudo, meu pai sempre falou, é uma coisa muito importante. Então, cada vez mais, com esse mercado competitivo, com as tecnologias aí ao nosso redor, as telecomunicações, a facilidade de comunicação, então cada vez mais é importante que as pessoas procurem se especializar num curso de graduação, num curso de pós-graduação, num bom curso tecnológico, de realmente ver se aquela universidade, se aquela instituição de ensino, ela tem as condições de
colocar no acadêmico, na pessoa, aqueles conhecimentos que vão fazer falta ou que vão fazer a diferença no mercado de trabalho. Então, eu vejo assim, quanto mais a pessoa se aprofundar no estudo, no seu desenvolvimento educacional, melhor. Então, é muito importante. E cada vez mais as empresas exigem pelo menos uma formação acadêmica, dependendo a oportunidade, se é um cargo mais estratégico, cada vez mais uma pós-graduação, um MBA, uma experiência profissional anterior, mas sempre aliado a uma formação acadêmica, seja ela de graduação, pós-graduação e assim sucessivamente. Então é muito importante que as pessoas busquem mesmo essa graduação, essa formação acadêmica, que no futuro profissional isso vai fazer muita diferença. E uma atualização constante também, né? Sem dúvida alguma. Acho que nunca é demais o estudo, a educação. Eu mesmo vejo, né, a gente imagina que depois de formado, pós-graduado, é o suficiente. Não, pelo contrário, você tem que estar sempre buscando conhecimento, novos conhecimentos. Justamente porque aí você vai se tornar um profissional talentoso, né? E falando até em talento, fala-se muito em gestão de talento, em retenção de talentos, né? Como as empresas têm adotado as estratégias para retenção das pessoas? Olha, isso é um tema bastante importante, muitas vezes até polêmico, dependendo da empresa, mas eu vejo assim, especialmente aqui em Campo Grande, eu, pegando até um gancho da sua pergunta, eu observo que as empresas de Campo Grande em si, não as grandes empresas que estão instaladas aqui, ou que têm a sua sede em outros estados, mas estão presentes aqui em Campo Grande. Eles estão cada vez mais preocupados em fazer uma gestão boa de recursos humanos. E isso também tem a ver com a retenção de talentos, de pessoas que realmente estão lá fazendo a diferença. Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas do que fazer para que a gente possa reter esses talentos. Até tem essa garotada nova que está entrando no mercado de trabalho, até em virtude da tecnologia, eles querem respostas rápidas do mercado de trabalho, principalmente, não é? Então, é um grande desafio hoje para as empresas entender como lidar com essa diferença grande de pessoas, né? Então, você tem lá pessoas que são da geração Y, tem uma nova geração chegando aí, com necessidades diferentes. Então, as empresas estão cada vez mais antenadas do que fazer para reter esses talentos. E de que forma que eles fazem isso? Dando oportunidades, né, para que as pessoas possam se desenvolver no seu trabalho, criando oportunidades para que eles tenham novas chances em cargos novos e espaço para que eles possam pensar em novas tecnologias e novas soluções. Então é um pouco o que as empresas estão buscando, né, dando essa liberdade, aliado a bons benefícios, uma carteira de benefícios bastante bacana, que seja atrativo e que a pessoa perceba realmente que ela está fazendo a diferença. Uma outra coisa muito importante também que eu vejo no mercado, que as empresas estão começando a olhar mais no desenvolvimento dos gestores. Essas pessoas que vão gerir, então, todas essas pessoas que estão ali fazendo parte da organização, que são os colaboradores, que são as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, os gestores eles estão sendo preparados para lidar também com essas novas gerações que estão entrando aí nas empresas, no mercado de trabalho. Então, você acredita assim, que há oportunidades no mercado, mas na realidade também faltam profissionais preparados para assumir cargos? Eu acredito que sim, né? Principalmente aí a questão de gestores preparados para lidar com essa diferença que tem das gerações que as pessoas estão entrando e aquelas pessoas que já fazem parte da organização. Então, os gestores têm que começar a entender, né, as pessoas que estão ali gerindo, que são os líderes, de que tem uma diferença nas gerações e a gente tem que entender um pouco mais de como lidar com essas pessoas. Ah, entendi, sim. E atualmente, então, essa alta competitividade que a gente tem no mercado, buscas cada vez mais acirradas para a sua posição no mercado, né? Existe uma receita para o sucesso, para se ter sucesso profissional? Olha, falar assim que existe uma receita é um pouco difícil, né? Assim, é diferente de uma receita de bolo que você muitas vezes segue os passos e você faz o bolo. Muitas vezes você não tem tanta habilidade e o bolo não dá certo, né? Mas, assim, para o mercado de trabalho, na minha opinião, eu vejo assim que a pessoa ela tem que se preparar, antes de mais nada,
ela tem que buscar uma preparação que seria o quê? Um curso, um aperfeiçoamento, ver o que o mercado de trabalho quer desta pessoa, no segmento ao qual ela está direcionando. Então, ela tem que se preparar. Primeiro de tudo é a preparação. E depois é de querer fazer, né? Não existe, muitas vezes, um atalho para o sucesso, né? Da mesma forma que você tem que fazer um reparo numa lâmpada que está no alto. Não tem como você chegar naquela lâmpada sem você subir degrau por degrau numa escada, não é? Então, eu acho assim que as pessoas têm que ter primeiro o preparo e querer fazer. No momento que elas têm a preparação e começar a perceber de que querer fazer faz toda a diferença também, elas vão conseguir ter um sucesso no mercado de trabalho ou naquilo que elas estão fazendo. Atitude é tudo. Atitude. Atitude, né? E nas organizações no geral, você falou muito do gestor, né? Qual é o papel do gestor líder, né, no papel de RH? Então, algumas pessoas têm uma visão de que cuidar de recursos humanos, cuidar de pessoas, é uma coisa inerente da área de recursos humanos. Isso é, na verdade, um engano. O recursos humanos, ele também tem que cuidar das pessoas. Cada vez mais o RH ele é mais estratégico, cada vez mais estratégico nas organizações. Então, o RH ele tem que ser o especialista em lidar com pessoas. Mas não é uma missão somente do RH de cuidar das pessoas. Isso é intimamente ligado, a gente tem que perceber isso, que é intimamente ligado também com o gestor. O chefe, né, o líder, aquela pessoa, mesmo seja na área comercial, do financeiro, da contabilidade, dentro da organização, ele também tem que ser um gestor de recursos humanos. Ele também tem que ter a sensibilidade, muitas vezes, de que o seu colaborador, em algum momento, ele não está bem. Ou de que em algum momento ele precise de um incentivo, até mesmo de um feedback positivo, ou às vezes até um feedback de redirecionamento, para mostrar para ele claramente aquilo que ele está fazendo adequadamente e aquilo que ele precisa melhorar, quais são os gaps que ele tem, né, aquilo que ele falta para ele melhorar, para ele ter um desempenho melhor, quais são as suas competências, suas habilidades que ele tem que desenvolver. Então, o gestor ele tem um papel fundamental, muito importante, como gestor não só do seu departamento, da sua área, mas também um gestor de recursos humanos. E que também ele pode buscar o apoio da área de recursos humanos para ajudá-lo a gerir as suas pessoas. Então, eu vejo assim, o gestor da área, ele também é intrinsecamente um gestor de recursos humanos. E com o apoio da área de recursos humanos, da área de RH, aí eu acho que é uma receita muito bacana de a gente conseguir um resultado interessante dos colaboradores que fazem parte da área. E existe, assim, um profissional que cuida de uma carreira profissional? Então, eu digo assim, a carreira, quem cuida é o próprio profissional. É as próprias pessoas que vão direcionar a sua carreira. Há um engano também das pessoas em achar que a empresa ou a área de recursos humanos, ela vai cuidar da minha carreira. Isso é um engano. Na verdade, o que existe é um direcionamento. Um direcionamento que as empresas mostram para os seus colaboradores. Olha, se você fizer o seu trabalho bacana e você tendo uma oportunidade, você pode se candidatar a essa oportunidade, mas desde que você tenha as suas habilidades, suas competências desenvolvidas, o querer fazer e você estiver preparado para aquela nova oportunidade, a empresa vai te dar a chance. Então, essa é uma trajetória da sua carreira. E quem sabe um dia, né, e isso não é raro acontecer, e também não é tão comum assim, mas a gente vê que tem pessoas que acabam sendo diretores, presidentes de companhias, quando eles conseguem galgar esses caminhos. Como eu disse, não existem atalhos, né? Então, a carreira ela é feita da própria pessoa. Pode ser que em algum momento, dentro da sua organização, você comece a perceber o seguinte, essa empresa não é mais para mim. Essa empresa, ela chegou a um nível tal, para minha pessoa, de que eu tenho que buscar alguma coisa diferente, porque eu não estou de acordo com a sua missão, com a sua visão, com os seus objetivos. Então, já está na hora de repente, eu procurar um outro caminho, né? Ou então, de eu perceber de que aquela empresa tem tudo a ver comigo e eu vou buscar me desenvolver cada vez mais, porque eu quero mais daquela organização. E aí eu abro as portas, então, para que eu possa ser um supervisor, um coordenador, um gerente, um líder,
né? Quem sabe um futuro presidente da companhia. Então, essa questão de carreira é uma coisa assim que as pessoas têm que perceber que elas que vão trilhar o caminho. Vai ter pessoas e organizações que vão dar um empurrão, que vão lhe ajudar a mostrar o caminho, quais são as portas que você vai ter que abrir. Sim, mas vai depender sempre do profissional, né? A atitude, aquilo que você fala. É a atitude da pessoa em de perceber que aquela porta está aberta, que é a oportunidade que eu vou ter. É verdade, Alexandre, muito bem. Pessoal, nós estávamos falando aqui com o Alexandre. Alexandre, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para os nossos alunos. Ok, legal. Bom, eu acho que eu falei bastante aqui sobre competências, habilidades. Então, assim, a dica que eu dou é, mais uma vez, repetindo aquilo que eu já falei, de você, primeiro, buscar se aperfeiçoar, buscar uma graduação que tenha a ver com o seu estilo, com a sua pretensão de futuro, de carreira, aquilo que você se identifica. Muitas vezes, procurar gostar daquilo que você faz, mas nem sempre isso é possível. Se você conseguir fazer alguma coisa que você gosta, ótimo, excelente. Mas se você não consegue trabalhar naquilo que você gosta, procure gostar daquilo que você faz, né? Então, é uma dica que eu dou também muito importante. Então, buscar se desenvolver. E, além disso, ir atrás dos seus objetivos, daquilo que você está buscando enquanto profissional, que certamente você vai conseguir trilhar o seu caminho de sucesso para o futuro, tá? Então, são um pouco das dicas, aí uma mensagem final, repetindo um pouco o que eu já falei, agregando mais algumas coisas, que eu tenho certeza que se você observar isso, com certeza você vai ser um profissional de destaque no seu trabalho e dentro da sua carreira. Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no nosso seminário de negócios da CDB Virtual, e nós esperamos vocês numa próxima oportunidade.